Oi, gente. Boa noite. Antes de ir para o nosso tema da nossa conversa de hoje, eu quero agradecer mais uma vez a nossa ida ao Rio de Janeiro para o evento que teve lá, Vegnice, que reuniu umas 3.000 pessoas, né? Foi incrível. Eu nem vou citar nomes, porque para não correr o risco de ser injusta com alguém que eventualmente eu possa vir a esquecer, mas eu quero agradecer de verdade, porque foi uma oportunidade esplêndida encontrar as pessoas, encontrar pessoas que não são veganas, que nem conhecem o veganismo e poder apresentar para as pessoas o veganismo da forma com que todos puderam fazer é um presente gigantesco. Então, mais uma vez, muito obrigada, mas muito obrigada não apenas a quem organizou o evento, quem convidou a gente, quem proporcionou essa possibilidade, mas também a todas as pessoas que se aproximaram e com o coração aberto, cheio de disposição para entender o novo, que é uma coisa muito difícil da gente conseguir hoje. Foi muito legal, então muito obrigada. E aí, vamos lá. Oi, Cris querida. Shirley, Giovanni, a galera que vai entrando aí, que vai fazendo companhia pra gente. Obrigada. Olha só, eu coloquei um tema aí pra gente bater um papo hoje, para falar sobre a aproximação que as pessoas veganas, né? Eu falo ativistas porque aquela pessoa que aderiu ao veganismo e não faz nenhuma ação contundente dentro do veganismo são quase são inexpressivas, né? A gente nem conhece. Eu não conheço pessoas que são veganas e que não fazem nada, porque normalmente quem se torna vegano por respeito aos animais, à vida, liberdade, integridade e dignidade. E eles vivem numa situação desgraçada no planeta inteiro, não é exclusividade de um lugar ou de outro. Independente do quanto essa pessoa queira se manter isento, não há possibilidade, porque como é que você adere a um movimento, né, que vai contra tudo que a sociedade prega e você fica escondidinho sem dizer nada para ninguém? É muito difícil. Então, seja lá pelo motivo que for que essas pessoas ainda façam isso, não são eles que eu vou citar. Eu vou falar daqueles que botam a mão na massa todo o tempo, né? Da maneira como sabe, com a habilidade que tem. Então, alguns sabem fazer arte, como é o nosso caso aqui em casa. Alguns sabem fazer ciência, como é o caso de tantos profissionais da área da saúde, por exemplo, e da área das pesquisas. Tem gente que sabe advogar, tem gente que sabe que tem engenharia, entende de permacultura, de horta, enfim, gente que faz resgate, gente que pensa, né, como o nosso querido Paulo Giraldelli, por exemplo, que elabora textos, o Davi Arioch, que é uma pessoa genial, além de ser um poeta, ele tem também uma ação muito contundente nessa coisa do pensar e do conscientizar. E aí tem as pessoas que fazem comida, tem as pessoas que fazem cosméticos, tem as pessoas que falam, tem aqueles que tentam conscientizar de uma maneira educativa, tem outros que tentam protestar, temos muitas pessoas, porque a dor dos animais, a escravidão animal está espalhada pelo planeta todo de uma maneira assim que é um derrame. Então, a solução também tem que vir de todas as partes, né? E aí, o que foi que por que eu resolvi falar um pouquinho sobre essa questão da aproximação e da abordagem? Primeiro, porque eu realmente acredito que tem gente para todo gosto e para toda necessidade. Eu não acho que exista um tipo adequado, perfeito de ativista. Porque sempre eu vejo algumas pessoas falam assim, vamos... Claro que serve. A Erika tá perguntando o tanque de guerra dela é o fogão. Lógico, claro que sim. Vamos até falar um pouquinho mais a respeito dessa questão do ativismo culinário. Vamos falar um pouquinho mais. Eu vou só concluir essa parte aqui, que é assim... A gente percebe que algumas pessoas fazem sugestões como, por exemplo, fica quieto, ignora, não fala nada sobre tal pessoa, sobre o carnista, sobre o pecuarista, ou sobre o escravagista, ou a pessoa que está maltratando, que está gritando. Bom, eu não sou ativista para ficar quieta.
Porque se for para ficar quieta, eu não vou ser ativista, eu não vou conseguir ativar, eu não vou conseguir atuar, eu não vou conseguir fazer nada. Mas tem ativistas que têm uma abordagem tão singela, tão delicada, tão sutil, que talvez sejam essas pessoas que alguns... Desculpe, sempre entra uma... Difícil, né? E aí? Caiu ou tamo junto aí? Bom, às vezes as pessoas preferem uma abordagem tão pacífica, tão sutil, tão delicada, que elas combatem um pouco a nossa atitude mais firme, mais forte, mais entusiasmada, às vezes impaciente, às vezes irritada. Por que não? Somos pessoas como todo mundo. Nós estamos, inclusive, lidando com uma questão que é uma questão que causa na gente uma dor contundente, constante, ininterrupta, que é o sofrimento animal. Então, é muito difícil a gente partir para o combate de algo tão horrível com muitas flores nas mãos, uma estabilidade constante, porque nós não nos canonizamos e depois nos tornamos ativistas. Nós somos pessoas comuns, deslocadas de uma célula ou outra da sociedade, e que resolveu doar o tempo para a conscientização e o protesto também. Então, é muito difícil a gente se manter numa pacificidade e às vezes até numa passividade quando a gente precisa mudar um sistema que está aí causando horrores. Hoje eu vi uma postagem, né, de uma parceira, uma bióloga que faz apreensões de animais e assim, o cenário é o mais desgraçado possível e imaginável. Animais silvestres da fauna brasileira, entre eles desde tatu, pássaros de diversas espécies, capivaras, antas, até as onças pintadas. 5.000 animais conseguiram resgatar cerca de 700. Então, são 4.300 animais destroçados, mortos de uma maneira... Eu não sei se há uma maneira não horrível de se matar inocentes, né? Realmente não sei. O que eu vejo é que a gente luta combatendo, por exemplo... todo tipo de exploração, todo tipo de maltrato, todo tipo de escravidão, abandono, e é só a gente transpor isso para um humano, e aí todo mundo vai entender que não dá para fazer isso sempre com flores nas mãos. Na medida do que nós conseguimos, nós tentamos. Muitas vezes a gente tenta transmitir isso de uma maneira muito delicada, muito carinhosa, mas à medida que a gente tem que testemunhar os horrores que esses seres inocentes passam, a gente fica um tanto afetado e normalmente a gente passa um pouco da medida porque não é fácil mesmo manter isso. Agora, é importante que a gente tenha sempre algumas boias, né? Algumas âncoras para a gente sustentar e que a gente entenda que não devemos misturar a firmeza, a força, a indignação, a força da indignação com a agressividade e a violência, porque uma coisa não é a outra. Raiva não é força, da mesma maneira que a paz também não é o descaso, não é a passividade, não é o desleixo com as coisas. E parece muito difícil da gente entender isso, mas quando a gente tem experiências como a que eu tive nesse final de semana, isso nos reabastece um tanto. Por quê? Porque o evento que reuniu 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas, foi um evento frequentado numa maioria massiva de não veganos, de pessoas que nem sabem o que é veganismo e outras que têm alguma ideia, mas que não se veem praticando isso. E aí nós tivemos a oportunidade de levar nossas flores,
né? Nós fomos, eu e minha família fomos e levamos o show Animal Sente, o show ainda muito tosquinho, muito simples. Nós não levamos outro músico, foi só o Bruno tocando mesmo no piano. Eu com um microfone que tinha lá, do jeito que dava. A gente deu o melhor tratamento que a gente pôde aqui dentro e aqui dentro. Mas o tratamento estético que a gente gostaria, nós não temos recursos para dar ainda. Então foi um show muito simples, mas nós cantamos as 13 músicas 3 vezes no evento. E o Diego, meu filho, pegou o microfone, deu uma pequena palestra também. Nós conseguimos a doutora Fernanda de Luca, que é parceira, né, nutróloga, médica, pediatra, vegana, mãe, e se propôs também a fazer uma pequena palestra lá. E foi muito interessante perceber o quanto as pessoas que chegam desavisadas e nos encontram nessa condição, elas estão receptivas. O que elas vão fazer com que elas recebem lá, a gente não tem controle. Pode ser que elas descartem ali na esquina, pode ser que guardem, pode ser que transmitam, pode ser que acabem por aderir a causa, mas a gente não tem que ter esse controle. O fato é que todos nós que pudemos dar uma contribuição e falar para as pessoas a respeito de respeito à vida animal, fizemos isso com o máximo que nós pudemos. Então, teve gente que, o Eduardo Coraça, por exemplo, que fala de crudivorismo, que fala de uma alimentação saudável e ética, falou bastante, divulgou o material didático que ele tem, o material literário que ele tem. O Flávio Juste deu lá uma receita de leite vegetal e as pessoas recebem isso de uma maneira muito bem humorada. Nós precisamos de todos, nós precisamos de todas as pessoas que abordam a ética. E aí eu fiz questão de frisar uma coisa que eu sempre falo quando eu vou fazer alguma abordagem num espaço misto, né, onde as pessoas que vão são pessoas não veganas, em sua grande maioria. Eu disse, eu quero que vocês entendam que nós estamos aqui com o firme propósito de transmitir a vocês a nossa experiência e as informações que temos a respeito da necessidade do respeito pelos animais, pela ética e tudo. Mas, por favor, para vocês que entrarem em contato com o veganismo através de ativistas nos grupos de Facebook, por exemplo, nas redes sociais em geral, eu penso, não limite o seu contato a apenas essas pessoas. Eu sou uma delas, por exemplo. E quero dizer que quando nós falamos de ativismo, nós falamos de leis, nós falamos de protestos, nós falamos de luta contra um mercado, nós estamos remando contra a maré, nós estamos remando contra a correnteza. Isso exige de nós uma força muito grande. Então, muitas vezes, nós nos portamos de uma maneira um pouco tensa, um pouco dura e, às vezes, entusiasmada demais. Metemos os pés pelas mãos outras vezes, mas a gente gostaria de dizer que quando nós estamos aqui, olho no olho, estamos juntos, nós somos todos iguais. Não há porquê a gente fazer uma abordagem dura, professoral. Então não nos tomem só dessa forma, nós temos várias facetas. É assim, um médico, um socorrista, por exemplo, um bombeiro, fora de casa, quando ele está a trabalho, quando ele está salvando alguém, ele tem um tônus, né? O bombeiro não pode chegar no prédio com alguém querendo se matar, um prédio pegando fogo, as pessoas pulando da janela, e aí ele chega lá na janela e fala para as pessoas, peraí, deixa eu quebrei minha unha aqui, pera um pouquinho que eu vou lixar, já tô indo, para com essa bobagem, também tá querendo pular, por quê? Ele tem um comportamento adequado para a missão que ele tá naquele momento. Mas ele chega em casa, ele janta, ele lixa a unha se quebrar, ele bate papo, ele lê um livro, ele brinca com o filho. E é assim que nós somos. Então,
Um bombeiro dando uma palestra sobre salvamento, sobre sobrevivência na selva, seja lá o que for, ele tem uma abordagem. Um bombeiro que está numa missão de salvamento, ele tem outra abordagem. Então é isso que eu gostaria de deixar claro para as pessoas que se aproximam da causa, né, que conhecem os nossos vídeos, porque tem muitos de nós produzindo material, né, produzindo vídeos, produzindo blogs, né, escrevendo textos, orientando as pessoas a respeito de nutrição, a respeito de suplementação, a respeito de resgate, a respeito de moda, a respeito de, enfim, mil coisas. E cada um atua com propriedade dentro daquilo que sabe fazer, da maneira que sabe fazer. Então, é isso que eu acho super importante. Raquel encontrou comigo ontem. Olha só, como é interessante isso. Ontem eu conheci uma porção de pessoas que até então a gente só se falava aqui. E foi delicioso, porque consolida, porque forma uma força extraordinária de contato, de vida. As pessoas nos veem, eles veem que a gente tem dor de cabeça, que a gente tem enjoo, que a gente tem medo, que a gente está apertado para ir fazer xixi, que a gente está correndo. Isso cria verossimilhança, né? Isso cria verdade naquilo que a gente está fazendo. Então, é muito importante essa nossa abordagem. Cada um de nós que se aproxima da causa e toma para si algum tipo de informação, já pode começar a transmitir da maneira mais habilidosa que conseguir, que alcançar para outras pessoas que não sabem nada. Aí a gente cantou uma música que fala sobre os testes em animais, e aí eu sempre coloco aquela pílula. Olha, gente, a gente fala muito sobre testes e ninguém entende como que é que isso acontece. Eles fecham um galpão, que é um laboratório gigantesco, cheio de vida animal, cheio de coelhinhos, de preazinhos, né, porquinhos da Índia, cheio de hamsters, de ratos. E aí eles vão testando o shampoo, não é testado dando banhinho no pelo do bichinho, ele é testado enfiando o princípio ativo nos olhos dos coelhos, fere o olho, infecciona, às vezes morre, tem que extrair o olho, eles costuram, começam a usar o outro. Na pele dos bichinhos, eles fazem um corte, uma inserção, dão para eles tomar, é a fumaça do cigarro que fica ali no focinho do cachorro, do beagle. Aí isso é injusto. A gente sabe que falar sobre esse assunto é muito delicado, as pessoas se sentem mal, a gente não quer sair por aí enfiando isso loucamente na cabeça de ninguém, porque a gente sabe que isso não vai produzir um resultado bom para os animais, porque as pessoas elas só vão se afastar. Então a gente tem que arrumar um jeito de passar isso. Quando a gente vai dar um remédio para uma criança, às vezes a gente mistura num suquinho, né, para não ficar tão amargo a ponto dela cuspir. Porque se a gente coloca o remédio e força ela a enfiar aquele remédio na boca, ela não vai tomar, ela vai cuspir, aí você vai ficar nervoso e você vai ter vontade de dar um castigo para a criança, brigar, e aí ninguém sara, não dá nada certo. Nós temos que ser um pouco mães o tempo todo, não paternalistas, não condescendentes com o erro, mas nós temos que encontrar veículos de um modo habilidoso para transmitir para as pessoas aquilo que a gente já sabe a respeito do sofrimento animal e propor imediatamente uma solução. É isso que aproxima. Então, a abordagem deve ser o máximo que a gente conseguir alcançar, bem fundamentada, não dizer bobagem, não fazer as pessoas ficarem confusas, não atacar as pessoas, né? Não deixar elas fugirem do remédio que a gente precisa dar, porque no final das contas elas tomam o remédio e quem se beneficia são os animais que a gente defende. E elas também, claro. Mas o nosso foco é defender os direitos animais. Se a gente fica bravo e aí a gente faz a pessoa tomar aquele remédio amargo do jeito que ele tá, sem habilidade nenhuma, sem cuidado nenhum, elas cospem, saem correndo, nunca mais chega perto e os animais continuam sendo mortos. E não é isso que a gente quer, né? Então é isso que eu peço para as pessoas, fazer essa abordagem. E aí agora eu vou falar mais uma vez a respeito de uma coisa que eu sempre falo. A gastronomia vegana, a culinária vegana, ela é fundamental para que as pessoas façam uma transição para o veganismo. Porque a primeira coisa que elas querem, que todos nós queremos quando a gente nasce, é comer. E ensinaram tudo errado pra gente, nos deram tudo errado, nos viciaram e nos amarraram a uma alimentação
totalmente equivocada e que, além de tudo, compreende animais mortos, restos mortais. Se a gente não contar essa verdade de uma maneira habilidosa e imediatamente propuser uma solução, uma alternativa, as pessoas vão fugir. Ponto. Eu ouço muito as pessoas falarem, vegano só sabe comer coxinha de jaca, vegano só vai na feira e consome as coxinhas e come comida, e come as comidas veganas e vai embora, não compra outra coisa. Não é verdade. Em primeiro lugar, porque quem consome não são os veganos são aqueles que fazem e que vendem. A maioria das pessoas que frequentam esses eventos não são veganos. E eles compram por quê? Porque todo mundo quer comer. Se a gente tiver R$30, R$20, R$10 para ir num evento vegano, a gente não vai comprar uma outra coisa. A gente vai preferir comer. E o mundo passa por uma crise financeira muito grande e as pessoas às vezes têm que estabelecer prioridades para o seu dinheiro. Então elas vão lá e comem para poder olhar o resto, contemplar o resto e de repente até pegar o cartão do sabonete que ela vai comprar depois. A gente compra sabonete 1, 2 vezes por mês, mas a gente come 3 vezes, 4 vezes por dia. Entendem essa demanda? Então, eu não tô querendo com isso dizer que as pessoas que produzem outras coisas têm que ser desestimuladas. Não! Pelo contrário, cada vez mais eu torço e incentivo que as pessoas produzam cosméticos, roupa e outros objetos veganos também. Mas é pra gente entender que não é que vegano só come e não quer saber de nada. Não é verdade. É que as pessoas que frequentam essas feiras, a maioria delas não são veganas e as pessoas comem, elas priorizam a alimentação por uma razão óbvia, tá? Eu também faço isso muitas vezes. Mas aí o que acontece? A gente fala que, mas aí as pessoas só pensam em comida, só pensam em comida. É claro, né? Enquanto as pessoas estiverem comendo animais, a gente não consegue fazer mais nada. Porque aí eles pensam, mas eu como, então pra que eu vou salvar de teste? Mas se eu como, eu preciso comer, então o que eu vou me importar? Tem que pôr o couro em algum lugar, então eu também compro o sapato, porque na verdade é só pra não jogar fora. Uma infinidade de outros produtos. Então, se a gente construir um grande apoio em torno da alimentação vegetariana, a alimentação vegetariana nas escolas, a implementação de hortas urbanas, de hortas caseiras, de hortas verticais, de hortas em casa, de horta na janela, e a gente conseguir cada vez mais trazer as pessoas para a consciência de que a alimentação sem sofrimento animal é uma alimentação saudável, é uma alimentação boa, mas a gente abre essa primeira trincheira, né? Esse primeiro lugar horrível onde os animais amargam o número mais expressivo de sofrimento, que são 70 bilhões anuais de animais terrestres para... desculpa, gente. De vez em quando, umas interrupções. Essas são as nossas lives toscas que eu tanto falo. Mas enfim, só para esse vídeo não ficar muito extenso, eu quero deixar bem claro que nós vamos apoiar à medida que for possível todos os produtores veganos. Essa é a grande hora, esse é o grande momento. As pessoas que podem querer investir em pecuária, tem aí uma notícia de que a carne é fraca, fraquíssima, é podre, é corrupta, é sofrimento. É o momento da gente penetrar nesses espaços e falar sobre o quanto ela é mais fraca do que a pessoa imagina e que ela está à beira de uma falência, de uma derrocada no planeta inteiro, que nós temos um apelo, um grito da natureza pelo fim da pecuária. Temos que deixar quieto aquelas pessoas que têm muita convicção, a gente deixa elas quietas por enquanto. Vamos falar com quem está ali no muro, quem vai demandar uma energia mais positiva de construção. Vamos falar para aquelas pessoas que têm uma graninha, estão pensando em abrir um food truck, e aí elas pensam, bom, e agora? Carne ou vegetal? E a gente vai lá e fala, vegano, comércio vegano, aquelas pessoas que estão lá produzindo sabonete sem sofrimento, sem teste em animal. Vamos falar dessas pessoas. A Má Oliveira, por exemplo, que faz marmitas vegetarianas, veganas para as pessoas. A maioria dos clientes dela são onívoros.
E aí o que ela faz? Ela faz uma alimentação vegetal. Quando eles se dão conta, eles não têm mais desculpa para não ser veganos, porque eles já estão comendo muito bem uma alimentação vegetariana. E tem a comida sustentável da Débora. Sim, tem um monte de gente. Eu vou tentar formar agora. A gente vai ter um portal. O Hugo Costa, a Jéssica, tem uma turma de gente voluntária que está construindo um portal Animal Sente pra gente. E a gente vai ter tudo lá. Então eu vou noticiar, eu vou falar sobre pessoas que fazem comida vegana, sabonete vegano, shampoo vegano, objetos, roupa vegana, sapato vegano. Nós vamos falar sobre isso, disseminar cada vez mais essa consciência de uma maneira boa. E a hora que a gente precisar ir para os protestos, a hora que a gente precisar deitar na Avenida Paulista vestido de carne ensanguentada, a hora que a gente precisar ir lá para Brasília brigar por leis que assegurem o direito dos animais, a gente vai fazer isso com toda a força que for necessário, sem violência, com força, com pulso mesmo, sem dó, não é passando mão em cabeça de ninguém, não é isso que eu estou propondo. Eu proponho firmeza, mas eu proponho diligência. E enquanto isso, a gente vai movimentando todo o mercado, toda a sociedade em prol de uma vida ética, da educação das crianças, levando para as crianças, por exemplo, textos, música, como a gente vem fazendo e vamos fazer mais. Agora a gente lançou o CD Animal Sente, mas a gente vai lançar outros, o Animal Sente pelo mundo. Já tem tradução de músicas para outras línguas, para as crianças aprenderem já isso em uma outra energia. Vamos colocar as crianças no portalzinho Animal Sente, dos mini veganos, para eles se expressarem, para eles falarem de amor, para eles falarem de desenho, poesia, música, indignação, pedir ajuda, a gente dá orientação. Vamos convidar médicos para falar no portal, vamos convidar poetas, filósofos, vamos convidar culinaristas, a Vivian Arruda, que faz uma alimentação crude vegana, que é a coisa mais deliciosa desse mundo. Vamos colocar todo mundo para funcionar no vetor positivo, porque de negativo a gente já tem a própria razão da nossa luta. Ontem eu tive uma experiência desagradável, porque eu estava dentro do evento, no show, e estava precisando mesmo fazer alguma coisa sempre, porque eu não fico alienada ali. Se eu tô na minha bolha, eu esqueço do resto do mundo, das focas, das baleias, eu não esqueço de nada. E aí eu vi uma parceira, a Letícia Filpe, que recebeu uma postagem muito agressiva de um carnista, chamando ela de vagabunda para baixo. E eu não costumo compartilhar, porque quando eu compartilho a visualização é muito pequena, é ínfima. Eu costumo salvar e postar. E aí eu salvei e postei. Quando é uma criação, né, quando é um texto de alguém, eu costumo falar para dar o crédito, né, fulano criou tal texto. Mas ali era só uma desgraça. E aí eu fiz toda a postagem e depois de um tempo eu vi algumas pessoas protestando, porque é como se eu tivesse me apropriado da ofensa. E eu me apropriei mesmo, porque para mim tanto faz se a ofensa que o rapaz fez à Letícia era a ela diretamente ou indiretamente a mim, a minha filha de 15 anos, 14, que recebe também algumas ofensas desse tipo. E eu sempre vou fazer isso, eternamente eu farei isso. Aí algumas pessoas se preocuparam, mas é porque vão achar que foi com você e elas estão preocupadas. Ué, mas é a mesma coisa de ser comigo, não vejo nenhuma diferença. Eu não tô aqui para disputar quem é mais desgraçada. Até porque a nossa finalidade é combater esse tipo de coisa e não tomar como se fosse um elogio. Mas eu coleciono xingamentos de homens que falam que eu devo ir lavar louça em vez de ficar militando porque eu sou uma puta, porque eu sou uma vagabunda, porque meu marido também é um ordinário que deixa eu fazer esse tipo de coisa. E, assim, tanto faz pra mim, porque mesmo que eu não passasse por isso, eu ainda acho que a gente deveria fazer isso, a gente tem que criar empatia de qualquer jeito, faz parte do nosso trabalho. Então, tanto faz se a ofensa foi dirigida a Letícia, ou se indiretamente veio acabar em mim, ou se nem veio, não importa, eu me aproprio mesmo e sempre vou divulgar isso, para que as pessoas vejam que nós temos que lidar
com coisas terríveis e sempre somos acusados de sermos violentos, como vocês são agressivos, vocês são bravos, vocês são arrogantes, só que nós passamos por isso diariamente. Agressividade, dureza, e a gente está tentando simplesmente protestar. Ficar calado, para mim, está fora de cogitação, porque eu tento encontrar meios adequados de falar e nunca de calar. Calar já é o que a gente já tem feito há muito tempo. Os animais não conseguem se comunicar na nossa língua e olha aí o que acontece. Só o fato de que ninguém entende que um uivo, um ganido, um miado, um grito é um pedido de socorro já traz transtornos eternos para eles. Então, imagine para nós, né? Que nós nos comunicamos essencialmente através da palavra. E é isso que eu queria dizer então, gente. Cuidar das nossas palavras, tentar adequar essas palavras para fazer uma abordagem a todas as pessoas. Nós não podemos falar só para veganos e esse é o grande momento em que a gente deve falar para os não veganos. Eles são muito receptivos. Eu conversei com inúmeros deles ontem e vi muita gente receptiva, muita gente reticente, muita gente ressabiada, mas não importa, a gente tem que fazer o papel da gente e acreditar de verdade que essas pessoas elas têm um potencial exatamente igual ao que nós tivemos antes de nos tornar veganos. Insondável. A gente não sabe, né? Vamos guardar nossa força para combater aqueles que são veementemente a favor da exploração e da matança animal. E o resto a gente precisa criar habilidade para abordar essas pessoas. Quem tiver habilidade aí, gente, seja lá de onde for, vamos lotar todo o mundo da nossa disposição, do nosso acolhimento. A abordagem tem que ser feita cuidadosa e imediatamente a gente já oferece para a pessoa alternativa. Não deixa a pessoa sair da abordagem com você achando que não tem jeito mesmo, então vamos matar os bichos porque não tem jeito, não tem salvação. A gente cai, a gente sofre, mas a gente tem que se encher de novo no dia seguinte e começar tudo de novo, porque a gente não pode abandonar os animais. Como eu sempre digo, às vezes tudo que a gente pode escolher é o lugar onde a gente vai lutar até o fim, tá? É isso, obrigada, gente, pela participação de vocês, pelo apoio. Quem quiser compartilhar o vídeo, compartilha mesmo. Que a nossa voz comece a alcançar. Quem souber fazer vídeo, faz vídeo. Seja responsável, não fala bobagem. Procura lá a fonte, descobre de onde cita a fonte, se possível, tá? Hoje em dia tá todo mundo querendo crédito até pra desgraça, então se tiver, passa o crédito lá, cita a fonte, seja responsável, mas vamos encher a rede de informações benignas, de abordagem, de oferecimento de apoio e de alternativas. Quem sabe cozinhar, cozinha. Quem sabe fazer sabonete, vela, giz de cera, maquiagem de todo tipo, material de limpeza, desinfetante. Quem sabe fazer texto, poesia, música, desenho, seja lá o que for. Vamos nos tornar uma grande cooperativa, tá bom? Beijo, gente. Um beijo grande. Tchau.